E é isso, Fabrício. Jogo difícil. Nós comentamos isso aqui no último jogo do São Paulo contra o Mirassol, que essa estratégia de colocar os reservas para enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista Arriscado, né? seria uma coisa arriscada, mas eu inclusive disse que eu não acharia que o Zubeldia colocaria ali a cavalaria para enfrentar também o Bragantino no jogo de hoje, e aparentemente é isso que vai acontecer. Temos aí dois times, que estão opostos de desempenho. São Paulo vem tendo um ótimo paulista, fazendo um ótimo paulista, apresentando um bom desempenho. Claro que ainda precisa de alguns ajustes, como o próprio Zubeldia disse, que a equipe já melhorou muito em relação ao ano passado, mas ajustes ainda estão sendo feitos e tudo mais. E do outro lado, o Bragantino, que joga em casa, mas que não vem numa sequência tão boa assim, não vem com um desempenho tão bom assim no Paulista. As coisas podem mudar? Podem mudar, mas nesse recorte o desempenho não tá tão bom assim do Bragantino. Mas o Bragantino joga em casa e tem um tabu aí desses dois times em questão do Bragantino jogando em casa, já que o São Paulo não consegue ganhar do Bragantino jogando na casa do Bragantino desde 2019. Então tem um tempinho, existe um tabu a ser quebrado e tudo mais. Eu colocaria o São Paulo bem mais favorito para o jogo de hoje, mas eu vou colocar como favorito ainda, mesmo jogando fora de casa. Só não coloco mais porque provavelmente vem aí com a outra opção de time, com o time reserva, e tem esse tabu aí, não consegue ganhar do Bragantino na casa do Bragantino. Então eu coloco São Paulo 60% aí favorito pro jogo de hoje e 40% Bragantino. 60-40 São Paulo? 60-40 São Paulo, isso. Priscila, eu acho que hoje o São Paulo vem reserva, né? Pelo que a gente viu na provável escalação. Isso, pelo que nós vimos e pelo que nós temos aí acompanhado, vem reserva hoje. Até porque não acho que seria viável, ele não ia colocar cavalaria assim em 3 jogos não seguidos. Priscila, se o São Paulo vir reserva pro jogo de hoje, eu coloco até o Bragantino como favorito, viu? Eu acho que o São Paulo reserva cai muito a qualidade técnica, então eu colocaria o Bragantino 55-45. Se o Zubeldia mudar de ideia e colocar o time titular do São Paulo para jogo hoje, aí eu vou de São Paulo 65-35. Mas eu acho que o São Paulo jogar reserva contra o Red Bull em Bragança, nona visão, é muito complicado. Lógico, gente. Por que que o São Paulo tá fazendo isso? Joga hoje, joga depois de amanhã, em Brasília. Não é que amanhã joga aqui pertinho, não. Joga em Brasília depois de amanhã. Então é uma sequência bem complicada, mesmo desse time do São Paulo em relação à logística, em relação a desgaste. Agora, se fosse o Zubeldia, eu faria o contrário. Eu colocaria sim força máxima hoje. Eu cheguei a falar isso na última live contra o Mirassol, porque é muito arriscado o São Paulo jogar reserva contra o Red Bull fora, e pouparia contra a Inter de Limeira e depois é contra o Velo Clube, se eu não estiver enganado. E tá aí agora o provável São Paulo, ó, totalmente reserva. Nem o goleiro titular, Jandrei no gol, Ferrarese, Alan Franco, Juan e Patrick na primeira linha defensiva. Dá uma olhada que é um time todo reserva. Só o Alan Franco que vinha sendo titular, mas também Sabino estava jogando, né, quando o São Paulo jogou com força máxima. Meio de campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Matheus Alves. Na frente, Eric, Ferreira e André Silva. Tá aí o provável time do São Paulo. Nem assim pro Rian Francisco entrar, hein, Priscila? Que é isso? Ah, mas você não acha que tem condições? Aí eu acho que o Zubeldia pode usar aí esse elemento surpresa, sim, viu? Você acha que não entra? Desse jeito? A sua opinião sobre isso é que não? Eu acho que não. Pode entrar durante o jogo, segundo tempo, alguma coisa assim, mas, pô, dá uma chance pro moleque, né? Dá uma chance. Acho que ele já fez de tudo pra provar que merece essa oportunidade. Já fez gol de cavadinha na copinha, já fez gol da virada, gol importante contra a Portuguesa no profissional. Tá na hora de dar uma oportunidade aí pro Rian Francisco nessa equipe de cima do São Paulo, sem sombra de dúvidas, viu? Financeiro Patolino, por aqui. Boa tarde, Patolino. Deixa eu dar muito boa tarde pro Biel Online, que está chegando por aqui. Financeiro também, Patolino. Edgar Sertório deve chegar por aqui daqui a pouquinho. Muito boa tarde, é que eu comento por aqui. Então eu acho que ele ainda segue isso da hierarquia. É claro que a gente tem Thaís Silva chegando por aqui. Muito boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Essa questão que você comentou do Rian Francisco, vejo que o pessoal também cobra isso. Do Zubeldia, coloca ele pra campo, coloca ele pra jogar e tudo mais.
mas eu acho que o Zubeldia respeita muito aquela coisa da hierarquia que eu comento por aqui. Então eu acho que ele ainda segue isso da hierarquia. É claro que a gente tenta imaginar, né? Não estamos aí na cabeça do Zubeldia pra saber como ele pensa, mas a gente tira essas conclusões em cima das coisas que ele fala e tudo mais. Então, Rian Francisco, se não vir como titular pro jogo de hoje, é isso, questão de hierarquia. Mas aí, claro, aí ele precisa entrar em campo em algum momento desse jogo. Não tem como ele ficar de fora. Então, Priscila, mas você não acha que o São Paulo está perdendo uma grande oportunidade de valorizar um jogador que está em alta? Porque assim, na Copinha só se falava em Rian Francisco. Artilheiro, gol decisivo. Aí vem aqui pro profissional e é a terceira opção no ataque. Primeiro é o Caleri, segundo é o André Silva, terceiro o Rian Francisco. Hierarquia. Hierarquia, ok. Mas como que fica o mercado do São Paulo de valorizar o jogador? Para tentar acontecer com ele, lógico que não tão cedo, vai, mas igual aconteceu com o Palmeiras, com o Hendrick, com o Estevão. O Luciano hoje não deve jogar, né, Priscila? Não, o Luciano deve ficar de fora hoje, exatamente. Toda essa cavalaria aí não tem previsão de vir para campo e também não sei nem te dizer se o Zubeldia pode pensar diferente de última hora, assim, escalar fazer uma surpresa. Eu acho que não, viu? Eu acho que não, devido à próxima sequência dos jogos. Então ficaria inviável, já que ele vem montando esse esquema mesmo. Ele coloca no máximo 2 jogos aí com essa cavalaria pra jogar, 2 jogos em sequência. Só que aí o Hilário fez um comentário. Ele disse que quando você vai jogar lá em Brasília, vem de um mando de campo e tudo mais, você tem cláusula no contrato que você tem que vir com os titulares para jogar. E aí como é que fica a situação de São Paulo então? Porque hoje joga em Bragança Paulista, depois vai jogar no Mané Garrincha na segunda, joga no Mané Garrincha de novo quinta-feira, então tecnicamente teria que vir com a cavalaria para esses 2 jogos, se tiver esse contrato aí que tem que jogar na cavalaria. Só que o próximo jogo é clássico, é São Paulo contra Palmeiras no domingo. E aí ele usaria 3 jogos seguidos aí com essa cavalaria? Essa questão de contrato é jogo a jogo. A gente não sabe, é só uma suposição, né? Só o campo da dúvida. O que eu vi ali mais tendo essa certeza é contra a Inter mesmo na segunda-feira. Agora já contra o Velo Clube eu não tive esse tipo de informação ainda. Aparentemente, contra a Inter de Limeira, vem assim a cavalaria na segunda-feira. Exatamente, até porque se jogar 3... Então, mas será que já não tá na hora de começar a dar uma sequência maior pro time titular também? Vamos supor que joga contra o Velo Clube titular. O grande problema aí, eu acho, é a viagem, é o desgaste de você viajar de Brasília para São Paulo depois. Mas será que já não tá na hora? A gente já tá indo pra 10ª rodada. Não, Fabrício, provavelmente essa primeira fase toda do Paulista aí vai ser dessa forma que os técnicos vão trabalhar, não só o Zubeldia, como a gente sempre fala aqui, cada técnico vem bolando o seu esquema de jogo aí. O Zubeldia tem esse esquema, 2 jogos em sequência com a cavalaria, depois vem reserva, depois volta a cavalaria, enfim, eles vão permanecer assim até eu acho que essa primeira fase acabar pelo menos. O que acontece? Como o São Paulo vai ter essa sequência de jogos, muitos jogos aí em 9 dias, começou lá na quarta-feira contra o Mirassol, hoje contra o Bragantino, e como eu disse, segunda enfrenta a Inter de Limeira, quinta enfrenta o Velo Clube e domingo enfrenta o Palmeiras clássico. Não vai jogar em casa, nem em toda essa sequência de jogos, e o Zubeldia disse que ele já tinha até bolado um esquema quanto a isso, que ele vai montar um elenco baseado nisso, nessa sequência de jogos, mas ele também não deixou claro o que ele vai fazer. Então, aparentemente, eu não acho também que ele viria ali com 3 jogos em sequência somente com cavalaria, não. Tá aí, meus amigos, informações da partida. Red Bull Bragantino e São Paulo, o jogo será às 18h30 e o São Paulo tem um grande tabu aí a ser quebrado. Mesmo jogando com um time alternativo, eu estou confiante que o São Paulo vai quebrar esse tabu e hoje vai vencer, hein? E você, deixa aí o seu comentário, dá a sua opinião. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha, curte. E se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, um ótimo jogo e até a próxima.